falas que me antecederam foram ditas. Primeiro, só tem Pronamp este ano, só tem bem e só tem dinheiro para a saúde, senador Renan Calheiros, por uma emenda minha ao PLN 2, que retirou essas áreas do superávit primário. Senão não teria Pronamp, não teria bem e não teria recursos para a saúde. O governo federal não tomou nenhuma medida no sentido de assegurar recursos para conter os danos sociais, econômicos e sanitários da pandemia. Portanto, não é fato que o governo tenha tido esta preocupação. Também não é fato que o governo tenha tido esta preocupação em reduzir danos sociais e econômicos e sanitários durante o ano de 2020, porque todas as medidas, elas nasceram no Congresso Nacional, foram aprovadas pelo Congresso Nacional, e nós tivemos, na prática, um governo que obstruiu, que vetou, que atrapalhou, que não assegurou. E pior, pagou R$ 600 por um período, numa desorganização que muitas pessoas tiveram acesso ao benefício sem necessitar, outras pessoas que tinham necessidade não tiveram acesso ao benefício, e depois prorrogou por 3 meses, e nós ficamos janeiro, fevereiro, março, até abril, sem o benefício. Então, não é fato que o governo cuidou dos danos sociais, econômicos da pandemia. E eu quero aqui dizer que o senhor Fábio Van Garten também contribuiu com a estratégia do presidente da República, a estratégia de promover a pandemia no Brasil. O presidente da República, ele disse que era uma gripezinha, o presidente da República disse que 70% ia pegar, proibiu o uso de máscara, aglomerou. O presidente da República, ele proibiu o isolamento social, foi o STF que chamou o feito à ordem. O presidente da República não se preocupou em comprar vacinas e em apresentar um Plano Nacional de Imunização. O Plano Nacional de Imunização só foi apresentado por determinação do ministro Lewandowski, que determinou que o Ministério da Saúde apresentasse um Plano Nacional de Imunização, e aí surgiu os 20 bilhões que o presidente disse que estava sentado em cima de um cheque de 20 bilhões de reais, mas que não compraria vacina. Então, vamos colocar as coisas factualmente. E Vossa Senhoria diz que agiu o tempo todo para assegurar uma boa comunicação, mas aqui eu quero só mostrar para o senhor que no dia 2/3 a CNN já informava que a hidroxicloroquina não funciona contra a Covid e pode causar efeito adverso. 2 de março de 2020. No dia 20 de março de 2020, a Anvisa alerta sobre o uso da hidroxicloroquina e cloroquina. A Anvisa alerta, dizendo que pode causar efeito danoso. No dia 21, Bolsonaro anuncia aumento da produção de cloroquina. Vossa Senhoria, ao invés de ajudar o Brasil a conhecer o tamanho do problema, Vossa Senhoria faz divulgações do tipo: quase 3 milhões de vidas salvas ou em recuperação, um dos menores índices de óbitos por milhões entre grandes nações, um dos países que mais recupera infectados, sempre com índice de recuperação acima dos 95%. Eu queria dizer que grande nação para Vossa Excelência é países que têm mais de 100 milhões de habitantes. E o senhor disse que a gente está numa posição muito boa e, na verdade, quando a gente coloca em 100 milhões, a nossa posição só fica atrás dos Estados Unidos como morte, relação morte e casos no mundo. Então, nós não tivemos, e Vossa Excelência faz a divulgação pela metade, negando ao brasileiro a informação correta. A cloroquina, medicamento que tem apresentado bons resultados, poderá ser receitada para todos os pacientes diagnosticados de coronavírus no Brasil. O novo protocolo de tratamento foi divulgado nesta quarta-feira, 20 de 5 de 2020, SECOM. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos, estabeleceu parceria e investirá
Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, ou seja, contra a vacina. No dia, 20 de outubro, tratamento precoce pode salvar vidas. E aqui está, segundo o portal World, que é essa questão de que o Brasil tem como país, como grande nação, que foi o senhor que definiu que tem que ser mais 100 bilhões, em documentos feito por Vossa Senhoria, o senhor disse que o Brasil era uma grande nação que tinha a relação por milhão era menor. O Brasil só perde para os Estados Unidos. E a Covid-19, tem um artigo aqui do professor da USP, que diz que Vossa Excelência, num estudo que ele fez, ele mostra que Vossa Excelência desinformou o Brasil durante todo o período que esteve à frente da SECOM. Que toda a sua atuação foi na mesma linha do presidente Jair Messias Bolsonaro, de levar o povo a se contaminar e adquirir naturalmente imunidade e levar aos 425.711 mortos. O crime sanitário do governo, já não precisamos mais de elementos. Agora nós precisamos saber o crime contra a vida. Quantas mortes evitáveis poderíamos ter evitado se não fossem coisas desse tipo que está aqui? Mentiras, como o que o senhor contou no dia de hoje. O senhor disse que nunca negociou nada com a Pfizer. O senhor participou de negociação com a Pfizer. O senhor disse que ele alegou que seus encontros com representantes da Pfizer haviam sido registrados. Não há informação no site do governo. O senhor disse que estava afastado da SECOM em março de 2020. Mentiu de novo. Vossa Excelência estava numa live com Eduardo Bolsonaro. E o senhor, Vossa Excelência, deixa eu abrir aqui, que é para todo mundo ver. Vossa Excelência e Flávio Bolsonaro. Entendo também que o senhor... A gente tomando tudo. Secretário, ainda nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro minimizou. Eu sei que o governante, ele não... Deixa eu pegar aqui o vídeo. Pronto. Não será essa agonia que que parte da imprensa vem veiculando. Eu sou a prova viva que, mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então, a vida segue. Eu estou disposto, eu estou em isolamento. Isso já é suficiente, senhor presidente, para dizer que Vossa Excelência mentiu nessa oitiva. Vossa Excelência, agora é minha vez de falar, o senhor é uma testemunha. Perfeito. E eu não estou perguntando nada a Vossa Excelência. Perfeito. Eu estou afirmando o resultado da reunião, porque eu estou aqui há 5 horas, ouvindo Vossa Excelência. O senhor disse que não tinha conhecimento de campanhas da SECOM, nem mesmo as polêmicas que seria de responsabilidade de uma AGU. O senhor mente. O senhor cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. É impossível que o chefe da SECOM não se ocupe das campanhas do governo, especialmente no Brasil. O Brasil não pode parar, que teve, inclusive, reflexos judiciais. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanhas de prevenção da Covid. O senhor não fez campanha nenhuma de prevenção da Covid. Nenhuma. Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte, tomando medicamento que não tinha evidência científica para adquirir imunidade naturalmente, transformando o Brasil numa câmara de vírus. A exemplo do que aconteceu no Holocausto, o senhor, com a sua origem, devia saber dos riscos que isso representa para
a humanidade e para uma sociedade. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanha de prevenção da Covid. Usou dinheiro público para a SECOM agisse por meio de peças publicitárias, 37 milhões, um terço não foi para sites que o senhor disse que não tinha controle. E, por fim, senhor presidente, eu quero dizer que a Pfizer conseguiu, e senhor relator, e eu queria que Vossa Excelência requisitasse o tempo que levou a Pfizer para conseguir o registro da Anvisa. E a Pfizer não apresentou nada de documentação, porque disse que estava nos Estados Unidos, que tinha muita produção, e se negou a entregar, e mesmo assim ela teve o seu registro aprovado na Anvisa. A Janssen Janssen, da mesma forma. Agora, a Sputnik V e a Covaxin vive essa agrura, esse périplo. Sabe por quê, presidente? Sabe por quê, senhoras e senhores senadores? Porque isso significa que setores que se preocuparam e que combateram essa tese mortal que levou 425 mil brasileiros, 426 mil brasileiros à morte. Essa tese mortal tinham combatentes, governadores, o Congresso Nacional, e esses sim conseguiram negociar 37 milhões de doses, que pode ser mais, e não chegam ao Brasil. E, por fim, senhor presidente, eu quero dizer, eu não costumo falar isso, mas eu tenho, de bancos acadêmicos universitários na medicina, 6 anos, mais 2 de mestrado, mais 6 anos de medicina, 2 anos de residência, 2 anos de mestrado, são 10, e mais 5 para concluir o meu doutorado. 15 anos para ser mestre, doutor, especialista em saúde pública. E não existe nenhum motivo para chegar a 425 mil ou 426 mil mortos, se não é por negligência sanitária. E a negligência sanitária, ela foi incorporada. Na verdade, virou uma militância do presidente da República para aglomerar, para proibir o uso de máscaras, para impedir governadores e prefeitos de agirem, para negar a necessidade de vacina, para indicar ilegalmente medicamentos que não passaram pela Conitec e nem pelo crivo da Anvisa, em nota técnica, para obrigar estados e municípios a prescreverem. Isso mata. Sabe por quê? Porque é encaminhar as pessoas para o caminho da morte. Nós precisamos, presidente, provar nesta comissão os crimes contra a vida, porque contra a saúde pública nós não precisamos mais fazer nada, mas contra a vida a gente precisa trazer os acadêmicos aqui para esta comissão, para provar estatisticamente quantas mortes evitáveis nós tivemos. É só olhar a atuação do Ernesto Araújo, é só olhar a atuação do ex-ministro do Desenvolvimento Social, que saiu peregrinando pelo Brasil, dizendo que em 14 semanas tinha acabado essa pandemia. É só olhar a atuação global em todas as frentes deste governo. Este é o governo da morte. Este é o governo que levou 426 mil brasileiros à morte. Eu teria vergonha de assumir a defesa de uma face tão macabra, tão nefasta como é a deste governo do Brasil no momento. E o senhor, com toda a franqueza olhando nos seus olhos, o senhor veio aqui para mentir. Porque o senhor negociou com a Pfizer. Porque o senhor foi atrás da Pfizer. Porque o senhor estava negociando o contrato com a Pfizer. E está negando tudo aqui.
mas tudo se revelará. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor tem a